Bom, então vamos lá. Pessoal, quem lembra? Vamos fazer uma recapitulação rápida aqui, né? Vocês já sabem disso. As assessorias técnicas trabalham mediante um roteiro, né? É um plano de trabalho. Vez ou outra, esse plano tem que ser refeito por diversos motivos. Esse último motivo agora foi essa assinatura do termo de compromisso das instituições de justiça com as ATIs, tanto do GUECUI quanto na CAB quanto a EDAS, onde, inclusive, projetou e já definiu o tempo de trabalho, né, com vocês. Já tratamos disso em outros momentos, né? Então, vocês já estão cientes de que temos um escopo de onde atuar e o tempo de atuar. O que precisaria avançar, que estava precisando de avançar, é, de fato, como e quais elementos a gente vai fazer as coisas, né? E a apresentação de hoje é para trazer um pouco disso, tá bem? O que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer. Pode passar, Thalita. Bom, então vamos lá. Uma linha do tempo breve aqui, só para a gente se situar. É sempre bom fazer esse exercício que ajuda a gente a se situar no tempo, se situar no espaço. 17 de julho, assinatura desse termo de compromisso que eu falei, né? Entre as instituições de justiça e as 3 assessorias técnicas, o ECOI, NACAB e a EDAS. Assim que teve essa assinatura do termo, a gente fez uma reunião para falar com vocês. O termo foi assinado. A partir de agora está definido onde que a gente atua e até quando a gente atua com vocês. E o orçamento também estava definido, né? Olha, vocês vão, as assessorias técnicas têm de dinheiro para poder operar. Só que agora é fazer o plano, né? Como é que a gente avançou nesse sentido? Fizemos um fórum regional com vocês. Nesse fórum regional, igual esse que a gente está fazendo agora, a gente fez no dia 20. A gente explicou todos esses elementos para vocês e propusemos um exercício, né? Propusemos um exercício. Qual que era o exercício? De que as comissões de todas as regionais, regional 4, regional 5, né? Considerando tanto o lado leste quanto o lado oeste, deveriam trabalhar uma série de pontos de maneira coletiva. Para quê? Esse trabalho de vocês ia subsidiar a nós, né, a equipe do GUECUI, entendendo qual que era a demanda, como que vocês acham que as coisas têm que ser, para a gente construir um plano de trabalho que fosse a cara das pessoas atingidas, né? Olha, a demanda é essa, as propostas são essas, os pontos de atenção são esses. Opa! Vamos voltar aqui com a apresentação. Eu acho que tem como bloquear, pessoal, só da equipe poder apresentar. Thalita, se você puder apresentar novamente. Tá todo mundo vendo a tela de novo aí, né? Grande. Bom, então vou dar sequência aqui. Vocês contribuíram, nós pegamos os elementos que vocês trouxeram através desse exercício e começamos a trabalhar para construir esse plano de trabalho. Ponto 4 aqui é indicar que, depois que a gente captou essas informações de vocês, a gente foi trabalhando internamente. E tivemos várias conversas, inclusive com a instituição que coordena as 3 assessorias técnicas, né, que é o LATASSE. Ele ajuda, ele faz o papel de coordenação metodológica, que a gente chama, né? É de balizar um pouco para que as 3 ATIs estejam mais ou menos alinhadas. Então, essa instituição, ela coordena as 3 ATIs, ela tem essa função. E eles estão acompanhando essa construção do plano de trabalho com a gente, né? Fala, ó, vocês têm que tomar atenção com isso aqui está diferente, isso aqui é importante, enfim, vai orientando. No ponto 5 aqui, o exercício que a gente fez, e a gente vai mostrar para vocês aqui hoje, de precificação das atividades. Isso é importantíssimo, entendendo que vocês aqui, né, a região, todas as regiões que a gente atua são grandes. Temos aqui algumas pessoas, que são vocês, que a gente entende que, né, grande maioria de vocês está engajada com a gente, já entende como as coisas funcionam, já entende os desafios, e a gente tem
tranquilidade de conversar com vocês e de mostrar, sem medo, olha, as coisas têm preço, né? E um trabalho dessa envergadura não é um trabalho simples. Então, existe um recurso que ele só pode ser usado para isso. Ele só pode ser usado para o trabalho das assessorias técnicas, né? Não dá para tirar esse dinheiro para poder fazer outras coisas. É a justiça que determinou. Então, com esse dinheiro das ATIs, o que a gente tem que fazer? Fazer esse plano de trabalho para vocês, né? Plano de trabalho da assessoria atuar com vocês, para vocês, no tempo que a gente tiver de atuação. E chegamos no dia de hoje, 31, no fórum, para tratar justamente de expor esse plano de trabalho. Então, essa retrospectiva aqui é para a gente entender a linha de raciocínio, da onde que a gente veio para onde que a gente está agora. E hoje nós vamos falar o que a gente vai fazer daqui para frente. Pode passar, Thalita. Então, turma, a gente fez. Vamos fazer um exercíciozinho aqui de uma analogia que a turma aqui preparou para que tentar construir de maneira lúdica, de uma forma mais ilustrada mesmo, ativar aí nossa imaginação para pensar como que a gente pode pensar esse plano de trabalho, né? Essa ação da assessoria técnica junto com vocês. Então a gente pensou em fazer uma analogia aí com esse cenário, né? Com o local onde a gente tem que chegar, com o barco, com a água e os desafios que a gente tem pela frente. Então, desde já, estou chamando a atenção aqui da turma que mexe aí com barco, com a turma da pesca, com a turma que em algum momento aí domina esse trem, para vocês avaliarem essa analogia que a gente fez, para saber se faz sentido ou se vocês ainda, dentro do desenho aqui, vocês, na hora que a gente for fazer o debate, falar, opa, tem um ponto de atenção aí, um ajuste que tem que ser feito. Vocês que têm experiência com água, com barco, pode ajudar bastante. Então, vejam lá. Tem um bonequinho, tem um barco, tem uma ilha lá na frente, tem uma bandeira sinalizando ali um, um alvo, né? Um ponto que tem que ser chegado. E aqui tem alguns pontos de atenção que a gente vai querer mostrar para pensar como que a gente tem que trabalhar. Pode passar, Thalita. Então, o primeiro ponto que a gente quer colocar, pode passar, é o caminho. O caminho que esse barco tem que traçar para chegar ali, na Terra, né? O que é esse caminho nesse plano de trabalho nosso? O caminho vão ser os eixos e as atividades. Atividades é o que a gente faz com vocês. Tem vezes que é reunião online, tem vezes que é reunião presencial, tem vezes que é reunião de todas as regiões juntas, tem vezes que são encontros, tem vezes que são reuniões do Ministério Público, tem uns que são audiência pública, tem vários tipos de atividades que a gente faz, a gente vai mostrar aqui também. E elas são divididas em vários eixos, né? Então, dentro do 1.1, que é um eixo, dentro do 1.2, que é o PTR, dentro do 1.3, o que dentro de cada um desses a gente faz? Dentro de cada um a gente faz as atividades. Então, vocês estão dando uma olhada aí nessa linha pontilhada, esses eixos e essas atividades são os caminhos que a gente tem que traçar para chegar no objetivo final que a gente quer, né? Que é justamente a reparação da maneira mais adequada possível para vocês. Um outro elemento, pode passar. Um outro elemento é o quê? É o ponto onde a gente quer chegar, que é ir nessa ilha, né? É o destino, é o nosso destino. Então, estamos em trânsito, estamos em deslocamento. E a gente precisa de seguir o caminho para chegar no local onde a gente quer de maneira adequada, né? Sem fazer com que um barco vire ou que desvie a rota, né? Sem necessidade, chegar lá com confiança. O que é o destino? São as metas do nosso plano de trabalho. São as metas para o controle social. É lá onde a gente quer chegar. E a gente tem que controlar. Olha, não está indo para cá, não, está indo para outro lugar. Está indo mais para a direita, está indo mais para a esquerda, tem que corrigir, tem que acertar.
A meta é o destino. Pode passar. Um outro elemento importante é a condução ali, né, da estrutura do barco para direcionar esse barco para o caminho certo. Quem que faz isso? O que é a estrutura do barco que vai dar essa direção? É o leme, certo? E aí, o que a gente entende como leme? Ele é o objetivo geral do plano de trabalho. É ele que aponta para o nosso destino. Então, o plano de trabalho tem um objetivo. Ele vai apontar para onde? Para o destino final que a gente quer chegar lá. Então, isso é o leme do nosso barco. Pode passar. Um outro elemento é o quê? O motor. Quem que é o motor? O motor é a assessoria técnica. Por que o motor é assessoria técnica? Porque a assessoria técnica é o motor, é a equipe, é a estrutura do motor ali funcionando, onde a gente tem as equipes, as engrenagens, as ferramentas, né, a estrutura de fazer aquilo funcionar. A gente tem tempo, igual tem motor, a gente tem recurso financeiro, né, como se fosse a gasolina. Vai gastando, uma hora vai acabar. Então ela tem que ser bem direcionada, essa gasolina, para chegar no destino certo. Então esse motor, essa locomotiva que faz a coisa movimentar, é a assessoria técnica. Mas está faltando ainda uma peça importante aí nessa analogia. Pode passar? Que peça é essa? Não. É o piloto. É quem está ali conduzindo, né? Pessoal, pediu o controle dos microfones, por favor. É o piloto. E quem que é o piloto? O piloto são as pessoas atingidas. Só que não é uma pessoa só, ou duas, ou três. É o conjunto das pessoas atingidas. É a parte mais importante que a gente tem no nosso barco, né? Quem está ali conduzindo, vendo, enxergando o que está no meio do caminho, se a gente tem que desviar de algo, se a gente tem que acelerar, porque tem uma correnteza mais forte em algum momento ali, se a gente tem que desacelerar. Então, o piloto são as pessoas atingidas. São elas que vão controlar o motor e o leme do barco para que a gente possa passar pelo caminho que está traçado aí, que são os eixos e as atividades, para a gente poder chegar da maneira mais adequada no destino final, que é o tempo de trabalho de 2 anos que a TI vai ter com vocês. Então, hoje a gente vai apresentar tanto as atividades, o objetivo, as metas, todo esse conjunto aqui está desenhado, está estruturado no papel, está estruturado nessa apresentação, tá? A gente quer conversar com vocês e a gente já fez um exercício de consultar vocês no primeiro momento, certo? Então, essa analogia que a gente traz para poder avançar na construção do plano de trabalho. Pode passar, Thalita. Então, o que a gente vai apresentar hoje? 4 pontos fundamentais. Primeiro, propostas e sugestões que vocês trouxeram para a gente ao longo das reuniões virtuais que vocês fizeram, certo? Essas contribuições a gente montou aqui o plano de trabalho e organizou as ideias que vocês trouxeram para a gente. Segundo, orçamento. Igual eu falei aqui no início, a gente tem a tranquilidade de trabalhar com vocês. Boa parte que já acompanha a caminhada já faz um tempo, já tem maturidade de entender, nossa, esses números aqui, embora para as pessoas normais assusta bastante, mas a gente tem noção, né? Tem custo, né? A equipe é grande, a estrutura, e esse recurso ele é específico, ele não pode ser mudado, ele é exclusivo para o trabalho da assessoria técnica, e que não aumenta o cofre da assessoria, nenhuma das 3 assessorias, né? O trabalho é do projeto, ele tem que ser usado, né? É uma determinação da justiça. A gente vai tratar dos eixos e das atividades que a gente faz com vocês, né, ao longo do tempo, e que a gente vai continuar fazendo até finalizar o trabalho da assessoria. E um ponto muito importante aqui é que a partir do diálogo que a gente construiu com vocês, tem um 4º ponto, que são as metas. Metas que pretendemos alcançar até o final de 2024.
Por que isso é importante? Isso é importante para fomentar a gente, né? Fomentar todo mundo aqui, atingidos, assessoria, equipe, e a gente está sempre motivado, energizado para ir atrás, para não deixar a peteca cair. Pode passar. Então, agora, como falei, a gente vai passar para algumas pessoas da equipe. Já passo aqui para a nossa companheira Alexandra. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite a todas e todos. Eu sou a Alexandra e vou mostrar para vocês um pouco aqui do que o Pedro trouxe, né, do que a gente vai ver hoje, sobre as sugestões de vocês a respeito das diretrizes para esse novo plano de trabalho, né? Já de antemão agradeço a presença de todos e todas, é um momento bastante importante aqui, né, que é essa devolutiva aqui de como que estamos aí no nosso novo plano de trabalho. Pode passar, Thalita, por favor. Então, gente, o Pedro falou com vocês ali no início, né, que a partir de diversas consultas que fizemos com vocês, então reuniões presenciais, reuniões regionais virtuais, visitas domiciliares, reuniões comunitárias, ligações telefônicas, até mesmo conversas por WhatsApp, conversando a respeito dessas diretrizes por plano de trabalho, né? De como vocês gostariam que fosse elaborado, de como que vocês gostariam que ele acontecesse, né? E ele fosse executado durante aí esses 30 meses que nós temos a partir da assinatura do termo de compromisso. Então, como que a gente chegou nessas diretrizes? Nós pegamos, vocês sabem que todas as reuniões, todos os espaços que temos com vocês, a gente tem uma equipe que fica ali relatando, escrevendo tudo que está sendo dito. Então, nós pegamos as relatorias de todas essas 17 reuniões presenciais, mais 3 reuniões regionais e mais inúmeras visitas domiciliares e reuniões comunitárias. A gente leu tudo isso, a gente sistematizou tudo isso. Então, tudo que vocês disseram, a gente juntou num documento, né, para poder entender o que vocês queriam. Como que vocês queriam esse plano de trabalho. A partir dessa sistematização, então, que a gente fez, né, porque daí a gente resumiu, né, porque eram muitas coisas que vocês traziam, então a gente foi vendo o que as pessoas foram falando, uma igual a outra, o que foi concordando, o que foi discordando, e assim a gente chegou, então, em 14 diretrizes que vocês, né, nos propuseram para construir o plano de trabalho. E mais à frente a gente vai ver, né, os eixos, como o Pedro falou, e as atividades, e essas diretrizes, então, vão servir para a gente desenvolver, né, essas atividades do plano de trabalho. Então, a gente vai ver cada uma delas agora. Pode passar, Thalita, por favor. Então, olha aqui, ó, a primeira delas, promover a união entre as comissões. Foi uma proposta que apareceu muito entre todas as reuniões, todos os espaços que tivemos, porque vocês já entenderam, né, que é preciso estar unidos, as comissões precisam estar unidas para poder ter força nessa luta aí pela reparação. A outra diretriz, realizar mais reuniões de comissão presenciais. A gente sabe, né, que a gente tem, infelizmente, alguns limites aí. Uma reunião como essa hoje, por exemplo, que a gente está aqui agora com 114 pessoas, para a gente fazer uma reunião presencial com tanta gente assim, é complicado, o nosso território é muito extenso, a gente passou por momentos aí de pandemia, que precisou ser online,
a gente passou por momentos de cortes de recursos, que daí precisou de diminuir algumas atividades, mas entendemos, né, que o encontro presencial possibilita diversas andanças e diversas possibilidades aí de trocas de ideia, de compartilhamento. Então, é mais uma diretriz que a gente vai procurar seguir, que é de mais reuniões presenciais. A outra ali, apoiar a organização das comissões. Esse trabalho não pode ser delegado para as próprias comissões. Então, quer dizer, a gente segue, então, o que vocês pediram para a assessoria técnica seguir apoiando essa organização, né? Que a gente não deixa nas mãos das comissões esse trabalho da organização. O apoio sempre, né, enquanto a gente estiver aqui apoiando essa organização, a auto-organização de vocês. Outra diretriz é fortalecer o canal direto de diálogo entre comissões e instituições de justiça, com o apoio do Guaicuí, né? Porque é uma coisa que vocês trazem muito, o fato das instituições de justiça se sentarem, resolverem as coisas, né? Vocês não têm uma participação ativa, então que formas de fortalecer esse canal de conversa direta entre vocês e as instituições de justiça. Fornecer suporte de transporte e alimentação para as comissões e seus membros, e, em alguns casos, alojamento. É uma diretriz assim, que é unânime, né? Em todas as reuniões ela aparece, devido exatamente, né, essa necessidade material mesmo, né? Tem que se deslocar, tem que se alimentar, né? E precisa, e no entendimento de vocês, precisa aí de um suporte para isso. Organizar secretarias organizativas como espaços de deliberações, né? Então, secretarias organizativas aí para poder acompanhar os anexos, né? Para conseguir formas aí de vocês continuarem acessando a reparação em todos os eixos. Capacitar e formar as lideranças e comissões, e suas comissões, desde o início do trabalho da TI, isso é sempre muito presente para vocês, isso sempre foi muito relatado, da necessidade de capacitar, né, as lideranças, as comissões, para seguirem aí no trabalho, na luta pela reparação. Pode passar, Thalita, por favor. Mais uma diretriz, então. Apoiar o fortalecimento entre comissões e comunidades. A gente fala muito com vocês e a gente conversa muito sobre isso e partilha muito sobre isso, sobre a representatividade, né? Então, uma comissão, para que ela realmente represente aquela comunidade, ela precisa estar em sintonia com a comunidade, ela precisa ter uma boa relação com a comunidade, espaços, né, abertos de debate, uma boa troca de informação, né, para poder essa união entre comissão e comunidade fazer com que essas pessoas sejam cada vez mais fortalecidas, cada vez melhor informadas, para poder seguir aí lutando pelos seus direitos. Mobilizar mais pessoas atingidas, né? Ou seja, buscar mais pessoas para a luta e mobilizar as pessoas que estão aí, mobilizar as comunidades no sentido de entender a importância dessa união, né, de todos e todas nesse objetivo comum. Incluir mais pessoas no PTR, né, é um relato também que vocês trazem sempre, diante de diversas injustiças que vocês presenciam no território. Unido a isso, ampliar a cobrança junto à FGV, né? Exatamente em função do PTR, né? E ter uma cobrança que tenha respostas mais efetivas, respostas mais
evidentes, né, para todo mundo. Divulgar respostas sobre a reparação socioambiental e do grupo EPA. A gente sabe que os canais de informações desses projetos, eles são bastante complicados, assim, eles trazem muitos termos técnicos, né, relatórios enormes, dados brutos ali, que muitas vezes fica difícil de se entender, né? Então, tentar trazer isso como resposta para vocês aí, a respeito desses produtos e desses projetos que estão no território. Tratar as pessoas atingidas de forma humanizada é um direito inquestionável, né, pessoal? Isso não tem nem muito o que se dizer, mas é uma diretriz que precisa realmente ser central, e fortalecer os pescadores, né, que é um grupo aí bastante vulnerabilizado nesse contexto do rompimento e da reparação, e que vocês estão entendendo que há necessidade de fortalecer esse grupo aí. Bom, então, a partir de tudo que a gente conversou com vocês nesse tempo todo, a gente conseguiu agrupar essas 14 diretrizes para que elas pudessem, então, organizar o nosso plano de trabalho, organizar a escrita do nosso plano de trabalho, porque é a partir destas diretrizes que vocês nos subsidiaram que a gente está se embasando e se embasou, então, para construir esse novo plano de trabalho. É a partir delas que nós vamos desenvolver todas as atividades para alcançar os nossos objetivos. Ok? Thalita, pode passar, por favor. E aí, gente, a gente vai ver agora os eixos e as atividades, e aí a gente vai entender também como que essas diretrizes estão embasando esses eixos e atividades. Ok? Pode passar, Thalita, por favor. Bom, o plano de trabalho, então, ele está dividido em 6 eixos, 20 atividades. Hoje, mais cedo, vocês receberam nos grupos de vocês um documento em PDF, né? Um documento que trata desse fórum, dessa reunião que a gente está fazendo aqui hoje com as propostas das atividades, dos eixos e das metas, né, para esse novo plano de trabalho. Que a gente está aqui para quê? Para mostrar para vocês o que a gente está fazendo, né, para poder garantir que vocês estão de acordo e, assim, seguir esse nosso processo. Esse documento que vocês receberam ele hoje, ele está bastante detalhado sobre isso tudo que a gente está tratando aqui. E aí, cabe lembrar, inclusive, pessoal, fazer uma observação aqui, que quem não conseguiu acessar esse documento, ele está num formato de PDF, né, que é um tipo de arquivo. Quem não conseguiu acessar, entre em contato com a equipe, por favor, né, com a mobilizador ou mobilizadora que fala com vocês aí, porque a gente pode providenciar algumas cópias, por exemplo, dele impressas, e deixar algumas cópias nas comunidades, e daí vocês podem, né, se organizar com eles, caso não tenham conseguido abrir e ler o documento, ok? Mas esse documento está tudo bem detalhado aí, então, o que a gente está vendo, vai ver aqui hoje. Esses 6 eixos, as 20 atividades, tudo bem detalhado. Pode passar, por favor. Bom, então, aqui, nesse primeiro slide, a gente tem os 3 primeiros eixos, tá? Um eixo, então, do reconhecimento das pessoas atingidas, em que a gente vai ter as atividades aqui, com mapeamento de comunidades não reconhecidas,
A gente sabe que tem uma série de comunidades que não são reconhecidas de diversas formas. Então, um dos eixos vai ser esse, que é também de organização social, né, e reconhecimento, e com essas atividades de mapeamento. O outro eixo é o da organização social e comunicação. Aqui nesse eixo, a gente vai ter 5 tipos de atividades diferentes. Todas elas estão lá bem descritas para vocês no documento. Mas aqui a gente vai ter organização das comissões e dos PCTs, dos povos e comunidades tradicionais, mobilização social, atividades de mobilização, apoio na participação de eventos externos e a comunicação que a gente desenvolve, né? De deixar vocês a par de tudo. Tem uma equipe aqui que trabalha o dia todo para poder deixar as informações mais acessíveis e rápidas possíveis dentro da nossa realidade. O outro eixo é o anexo 1.1, né, que vem sendo aí, que está chegando agora com força. A Caritas foi homologada, né, então as coisas estão andando já. Dentro do anexo 1.1, a gente tem são 6 atividades a serem desempenhadas. A elaboração do plano de trabalho da entidade gestora, junto, né, com vocês e a entidade gestora, espaços participativos e apoio técnico para a governança, formação de lideranças, apoio na concepção de projetos e apoio na concepção de regras do crédito e microcrédito. Ou seja, a gente vai desenvolver com vocês diversas atividades, né, que vão auxiliar na formação de novas lideranças, na formação e capacitação das lideranças, né, que já atuam, apoiá-los, né, na concepção dos projetos. A gente está pensando em fazer um projeto assim, assim, assado. A gente quer pensar como que pode fazer isso direitinho. Então, essa também vai ser uma das atividades. Pode passar, Thalita, por favor. Para o anexo 1.2, que é mais um dos eixos, tá? A gente vai ter 2 tipos de atividade. É o apoio técnico individual e ou familiar, né? Ou para a família inteira, ou alguma pessoa que precise disso separadamente, né? E as comissões, tanto para as comunidades quanto para as comissões, né? Então, assim, continuar desenvolvendo esse apoio de levantamento de documento, de análise, de ver o que pode ser feito, né? Desenvolve, manda um ofício, e pede uma resposta, por que foi negado, enfim, esse apoio técnico que vem sendo desenvolvido. O anexo 1.3, né? Que daí a gente vai ter 3 atividades direcionadas para o anexo 1.3. Uma delas vai ser a criação de conselhos municipais, para poder esses conselhos acompanharem, né, o desenvolvimento, a execução dos projetos do 1.3, apoio técnico e acompanhamento dos PCTs em reuniões externas sobre o anexo 1.3. Os PCTs, os povos e comunidades tradicionais, eles têm um tratamento diferenciado dentro do 1.3, em função, né, das especificidades desses povos. Então, existem legislações, né, que vão dizer a respeito disso, e isso é respeitado, então, dentro do anexo 1.3, nesse sentido de ter esse acompanhamento para eles. Outro eixo é a reparação socioambiental, né? A reparação socioambiental, ela vai estar ligada aqui, ser desenvolvida a partir de 3 atividades.
Uma delas vai ser a formação de lideranças, também nesse propósito de organizar, né, da organização social das comunidades, para poder buscar, né, informação, entender se o EPA está funcionando, enfim, acompanhar também, né, as reuniões externas, né, e o compartilhamento dos dados primários, socioambientais e da saúde, que é aquilo que eu disse para vocês. Os relatórios desses programas, eles são relatórios enormes e que a gente precisa ali decifrar aquilo tudo, porque eles compartilham dessa forma. E aí, uma aqui das nossas diretrizes aqui é buscar, então, né, traduzir isso tudo e mantê-los informados da melhor forma possível. Isso tudo, pessoal, que eu disse para vocês aqui, a respeito dos eixos, a respeito das atividades, vão estar tudo conectados. Vamos pensar aqui um pouco sobre isso. Quando a gente fala sobre a promover união entre as comissões, voltando lá nas diretrizes, promover união entre as comissões, realizar mais reuniões presenciais, apoiar a organização das comissões, a gente vai ter essas diretrizes diretamente ligadas ao eixo de reconhecimento das pessoas atingidas. Que é isso, a partir do momento que vocês estiverem organizados, estiverem unidos, né, estiverem em constante formação, vocês conseguem avançar, né, na busca por esse reconhecimento. Quando a gente fala sobre fortalecer, né, o canal direto de diálogo entre comissões e instituições de justiça, e fala sobre capacitar e formar as lideranças, também estamos ali ligados diretamente ao eixo da organização social. Né? Porque a partir da organização social, a partir dessa tomada de consciência, e aí é isso que a gente busca, né? Um dos principais objetivos desses 30 meses aí que a gente tem de plano de trabalho, qual que é? Buscar o controle social lá, que é a organização de vocês. Vocês se organizem o suficiente para andar com as próprias pernas nesse processo de reparação. Quando a gente fala, por exemplo, sobre divulgar respostas sobre a reparação socioambiental e do grupo EPA, é exatamente aqui sobre esse eixo que a gente viu agora, que é sobre essa formação e acompanhamento desses dados brutos. Então, vocês podem perceber que o que a gente fez? Aquelas 14 diretrizes que vocês propuseram para a gente, para servir como base do plano de trabalho, elas todas se relacionam com esses 6 eixos e as respectivas atividades. Por que isso, gente? Porque, assim, todas as diretrizes de organização social, elas estão no cerne do nosso trabalho. A gente não vai desenvolver nenhuma atividade com vocês que a gente não vá, né, seguir essas diretrizes de organização social. Assim como essas outras diretrizes que estão diretamente ligadas aqui a alguns eixos, por exemplo, como o anexo 1.3. Apoiar o fortalecimento entre comissões e comunidades. Vocês não acreditam que quando vocês se apoiam, se unem, se fortalecem, vocês se organizam o suficiente para buscar o direito de vocês, o acompanhamento da execução do 1.3, por exemplo? Então, o que a gente fez foi isso. Pegamos as diretrizes e, em cima delas, construímos as atividades que serão desenvolvidas
e que, como o Pedro trouxe ali no começo, vai fazer esse barco chegar no objetivo final, a partir de todas essas informações que vocês trouxeram para a gente em todo esse tempo, a partir da realidade de vocês, de como vocês vêm caminhando e acreditam que precisa desenvolver. Volto a dizer, aqui, nessa nossa apresentação, as nossas atividades nesses eixos, elas estão resumidas. Mas lá no documento que vocês receberam, essas atividades estão bem descritas, o que é cada uma delas, inclusive com os prazos para serem desenvolvidas, dentro desses 30 meses do nosso plano de trabalho. Ok? Pode passar, Thalita. Agora, pessoal, a gente vai abrir o primeiro bloco, tá? De perguntas, de dúvidas, né? De questionamentos, de contribuições. E a gente vai abrir esse bloco com a seguinte pergunta, né? Para vocês pensarem aí. Vocês avaliam que os eixos e as atividades, os caminhos apontados, estão de acordo com o que vocês, as pilotas e pilotos desse barco, apontaram como o melhor caminho? E daí vou chamar o Pedro, novamente, para Pedro vir organizar com vocês esse momento aí do bloco de dúvidas. Ok? Obrigada, gente. Beleza, Leca. Obrigado. Pessoal, vocês estão vendo a pergunta aí, correto? Bom anotar, porque a gente vai ter que suprimir a apresentação aqui rapidinho, né? Vocês avaliam que as atividades colocadas, os caminhos apontados, estão de acordo? A ideia é essa mesmo, que Leca apresentou, a analogia do barco que eu fiz, é isso mesmo? Pode suprimir, Thalita. E aí é o seguinte, a gente tem meia hora, 30 minutos para poder fazer um debate em cima dessa pergunta, em cima do que foi apresentado, para depois a gente retomar aqui com a outra parte do conteúdo, que é a parte orçamentária, né, que é importante também a gente expor ela hoje. Algumas questões antes da gente abrir para o debate. O combinado de sempre, né, pessoal? Tentar ser objetivo, tentar não gastar muito tempo, lembrando que tem outros inscritos, né? Senão a gente acaba tomando o tempo de voz do companheiro. Algumas questões. Celso tinha levantado a mão, Paulo tinha levantado a mão, Eliana tinha levantado a mão, acho que Eliana permanece, né? Raquel tinha levantado, Mônica tinha levantado, baixaram. Agora outras pessoas levantaram. Então, não sei se as pessoas queriam ter falado antes, né? Que já estavam se inscrevendo para poder falar agora. É importante, se for, levantar a mão novamente, tudo bem? Para não perder a inscrição. Então, antes de abrir para o debate, só informar aqui, que é importante também, né? Está presente aqui na reunião uma pessoa que não é necessariamente, né, da equipe do Instituto EQI, mas que está com a gente nessa construção já faz um tempo, que é uma representante, né, da coordenação metodológica que eu citei aqui mais cedo, né? A instituição chama Latace. Ela ajuda a coordenar as 3 ATIs, que é a Bárbara, né? Então, a Bárbara do Latace, da CANF, está aqui acompanhando a reunião, justamente porque eles estão contribuindo com a gente na condução aqui do plano de trabalho, né? Então, Bárbara, se pudesse dar só um oi para o pessoal aqui rapidinho, só para o pessoal ver também, acho que é importante, né? Então, estão aqui acompanhando para saber se a condução, como que está sendo a reação das pessoas, o trabalho está sendo colocado, as 3 ATIs têm que fazer essa apresentação do plano de trabalho, e é muito bom você estar aqui com a gente, porque a CANF ajuda bastante a gente nessa construção. Obrigada, gente. Então, eu sou da CANF, como o Pedro falou, a gente está nesse processo, né, de elaboração
com as ATIs do plano de trabalho. Então, esses acompanhamentos dessas reuniões, a gente tem tentado participar justamente para ouvir também as pessoas atingidas, né, como que está essa participação nesse processo, juntamente com as ATIs, né, na construção do plano de trabalho. Então, reunião, assim, espero que a participação seja muito proveitosa, né? Falem bastante, por favor, que é importante a gente ouvir também, para a gente ter um retorno mesmo das pessoas atingidas e que a CANF, né, consiga absorver também essas falas, colabora muito no processo isso. Beleza, obrigado, Bárbara. Pessoal, vamos para as inscrições, então, bem rapidinho. Tá, Eliana, Agnaldo, Edilson e depois Valdecina de Jesus. Eliana. Boa noite a todos. Primeiro, dizer que eu estou muito feliz de ver a Leca aqui, saber que ela está bem, me deixa muito confortável. Eu tenho só duas curiosidades, né? A primeira delas é que, a partir desses 2 anos, 2 anos ainda, né, de ATI, se até lá a Justiça ainda não tiver resolvido as questões dos atingidos, eu falo sobre as indenizações individuais, etc., tem alguma possibilidade da ATI continuar a partir desses 2 anos? E a outra pergunta que eu faço é sobre a outra empresa da Vale, que está sempre dentro dos territórios. A gente fica muito com foco no grupo EPA, porque o EPA está sempre ali, né? Nos perturbando, nos incomodando, porque é isso que eles fazem, na nossa casa sem avisar. Eu gostaria de saber sobre, eu acho que é Arcades, eu não tenho certeza se é essa que fica dentro d'água lá. Eu gostaria de saber o que está sendo feito. A gente até hoje não tem nenhuma informação sobre o que está sendo feito, o que essa empresa tem feito. A Vale nunca informa nada, as empresas entram dentro do território, tomam conta do nosso território, mas nunca nos traz nenhuma informação, né? Vem trazendo cada dia mais prejuízo para a gente, é claro, mas nenhuma informação. Então, eu também gostaria de saber se dentro do plano de trabalho vai alcançar também a Arcades, porque o EPA a gente já sabe, né? Está sempre por ali, mas essa outra que está caladinha, a gente nunca tem nenhuma informação sobre ela, e eu acho que é muito importante a gente ter essas informações, o que ela anda fazendo, os resultados, né? Tentar buscar isso aí. Só isso, muito obrigada, boa noite. Beleza, boa noite, Eliana. Está anotado aqui. O pessoal vai responder. Agnaldo. Agnaldo, o microfone está fechado, hein? Pronto. Boa noite. Pronto? Tá certo? Boa noite a todos e todas. Pronto. É o seguinte, é porque há algum tempo eu estou acompanhando vocês aí, através de um colega meu também que está aí no grupo, né? Está participando com vocês aí. E ele pediu para que eu acompanhasse vocês e que eu conversasse com vocês aí. Então eu entrei em contato, né? E tem um zap de vocês aí, e porque eu tenho um terreno lá, na Fazenda Paraíso, a antiga Fazenda Planalto, situada lá no município de Três Marias. Só que até então eu não tenho retorno para saber se essa parte também ela tá sendo também vistoriada por vocês lá. Eu não tenho certeza. Desde então estou acompanhando, mas não tenho certeza se ela tá sendo acompanhada com vocês aí ou não. Aí eu queria saber se está ou não. Tá bem, nós vamos responder, Agnaldo. Beleza. Joia. Beleza, obrigado. Beleza, de nada. Edilson, depois Valdecina. Sim, olá. Boa noite novamente, né? Várias entradas após aí, né? Participação importante, né? Essa construção desse plano de trabalho, que eu acho que tá, né? No papel aí, pela apresentação aí que foi passado agora, esse documento que foi passado, eu tive dando uma verificada, nos representa, né? Se for fornecido mesmo a contento, como está dizendo no papel, porque até hoje não estamos tendo essa participação informada tão detalhada como está nesse plano de trabalho, né? Inclusive certas divergências que estão sendo passado
referente ao papel do Guaicuí, né, nas obrigações onde ele atua, ser claro para a gente, né? Isso aí parece que agora está sendo mais claro. É importante, porque, como exemplo, justamente como disse a Lili, como disse o outro atingido aí a gente está com muitas dúvidas, né, sobre esse trabalho, principalmente dessa reparação socioambiental aí, que a gente questionou muito, porque a Vale está vindo no território, apresentando dados deles, né, que para a gente, né, não são confiáveis, e estão jogando para a gente aqui, né, no dizer goela abaixo, e nós estamos sem saber aonde recorrer, né? Procurei um representante do Guaicuí, diz que não estão atuando no anexo 2, que não é com o Guaicuí. Tá. Então, pelo novo plano de trabalho, eu estou entendendo que sim, né? Que, como disse aí a Alexandra, apresentou aí, né? Que faz parte, sim, desse plano de trabalho, essa reparação socioambiental, né? Nessas diretrizes aí, para nos trazer essas informações mais detalhadas e mais fácil entendimento, né? Que colocar lá, ó, busca lá no site, lá, né? Tudo lá, no passo a passo, tecnicamente, nós não temos essa competência. O Guaicuí tem, né, funcionários especializados, né, como eu já disse, nos grupos, nas comissões, que precisa nos dar esse apoio, e estamos, sei que tem muito trabalho, esse plano de trabalho, né, plano de trabalho, muitas reuniões, e, né, redução de custos, que também são justificativas, mas não estamos recebendo essas informações a contento, né, o que eu percebo nos grupos também, né, desses anexos do andamento desse processo de reparação, que a gente está tanto buscando essa celeridade, onde recorrermos para essa agilidade, quem cobrar, e contamos com esse apoio, como está dito aí nas diretrizes aí do Guaicuí, né, que possa nos esclarecer mesmo sobre essa participação informada, né, nos trazer né, algo que venha, né, nos dar essa certeza, tá bom? De que o andamento é esse, a transparência, é isso aí. Obrigado, por enquanto, então. Beleza. Pessoal, vamos ouvir só a Valdecina agora, e depois a gente faz o bloco seguindo aqui as inscrições, pode ser? Porque senão a gente acaba perdendo as perguntas de trás, enfim, acaba dispersando. Valdecina, e a gente responde logo em seguida. Valdecina, vai lá. Boa noite. Eu sou aqui do Recanto do Siriema, mas tem uma questão aqui que eu gostaria que me respondesse, sobre quem é que vai apoiar. Está falando sobre o apoio individual aqui para comissões e para a comunidade, mas aí não é só no anexo 1 e 2, e tem uma outra coisinha também sobre as metas para o controle social. Vai ser incluído todas as pessoas de todas as comunidades, ou vai ser só dos anexos que já estão concluídos no mapa do pessoal aí? Beleza. E eu gostaria que colocasse de volta aquela pergunta lá que você deixou no ar, para a gente poder raciocinar em casa e responder. Só isso e boa noite. Tá bem. Então, já que é para tratar da pergunta depois, para ir anotando, né, eu vou fazer o seguinte. Sim. Antes da gente entrar no próximo bloco, a gente projeta ela, vocês anotam, e a gente segue continuando para o próximo bloco, pode ser? Mas eu vou pedir para a turma do Guaicuí responder aqui as primeiras perguntas que foram feitas, né? Tiago, Paula, das metas aqui da Valdecina eu vou responder também, mas Tiago, Paula, por favor, fique à vontade, hein? Bom, vou começar então. Boa noite, gente, né? Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou Paula Oliveira, eu estou na assessoria de relações institucionais do Guaicuí, fico mais aqui em BH.
Abordando um pouco das questões que Eliana e Edilson trazem, acho que é importante a gente falar que a gente assinou o termo de compromisso, né, Eliana, com essa limitação temporal de 30 meses e com orçamento limitado. Então, nesses 30 meses estão incluídos também momentos de um período até de encerramento de atividades da TI, possivelmente, né, diminuição de atividades gradualmente, tudo mais, para acompanhamento do acordo judicial. Então, isso é o cenário que a gente tem hoje. Se tem possibilidade de prorrogar essa atuação para o acordo judicial, isso depende das instituições de justiça, porque com o orçamento que eles definiram, esses 30 meses já está assim, gente tirando água de pedra um pouco para manter a intensidade das atividades e cobrir todas essas demandas que vocês sempre trazem e cobram com, né, muita certeza, muita justiça também, que a TI entregue. Então, isso não depende da gente e, por enquanto, pelo menos durante as negociações do termo de compromisso, foi colocado que o prazo e o orçamento não seriam alterados para o acordo judicial. Agora, a gente já conversou em alguns espaços específicos também sobre outras frentes de trabalho relacionadas à reparação, que envolve o trabalho das ATIs, relacionado ao processo judicial. Só que isso está tudo indefinido. A gente sabe também que no dia 14 de setembro foi marcado um julgamento muito importante no Tribunal de Justiça, né? Essas definições mais de se o julgamento é ser virtual, presencial, isso aconteceu ontem, então é coisa bem recente. E semana que vem a gente vai ter que organizar umas conversas para a gente, né, se organizar também de como atuar, de como pressionar nesse julgamento. Porque essas são outras frentes de trabalho que a TI pode ser que atue e pode ser que não, porque elas dependem de decisões do Poder Judiciário. Sobre o ARCAD, sobre, né, o anexo 2, isso tudo que vocês trazem, gente, a gente já comentou isso em alguns momentos também, com muita sinceridade, se dependesse das instituições de justiça, as ATIs não fariam nada, não, tá? Então, já tem 2 anos, desde da assinatura do acordo judicial, que as ATIs insistem para terem acesso à informação sobre o desenvolvimento do plano ARCADES para poder dialogar com as pessoas atingidas. E as IJs falam que isso não necessariamente é papel da ATI, mas a gente entende, né, que a recuperação do rio, a reparação ambiental é dos temas mais importantes para as pessoas atingidas, que vocês têm todo o direito à informação e que a TI tem que correr atrás. Só que essas informações não são disponibilizadas para a gente de uma forma regular, de uma forma organizada. O que acontece? Tem reuniões mensais com a EICOM. A EICOM é uma auditoria que fica fiscalizando as ações do ARCADES, do EPA, da Vale em geral. Aí as ATIs acompanham essas reuniões, mas não podem falar um A. A gente preparou uns relatórios dessas reuniões para divulgar para vocês, mas a gente teve um problema com o site, já era para isso estar rodando, tá, gente? Mas, assim, são relatórios, a EICOM chega e dá um monte de informação, e, em geral, eu li isso recentemente, é que a coisa não está andando, é muito preocupante mesmo, e vocês têm que ter acesso a essas informações até para organizar a pressão e a cobrança. Então, assim, isso consta do nosso plano de trabalho, que a gente vai continuar correndo atrás, cobrando, inclusive, a participação de representantes das pessoas atingidas nessas reuniões, para vocês terem voz, porque as ATIs não têm voz, tá? Então, esse é um trabalho que a gente já faz há algum tempo, que não aparece porque ele é meio que bloqueado, para ser sincera, tá? E outra coisa, né? Edilson também fala que sabe dos cortes e tal. Então, por exemplo, a gente tinha uma equipe voltada para o ambiental, para incidir com mais certeza, com mais argumento nessas questões.
Infelizmente, essa equipe foi praticamente toda desmobilizada com os cortes recentes. Por quê? Porque as IJs colocam que isso não é uma prioridade para as ATIs atuarem. Então, na hora que a gente é obrigado a fazer corte, esse tipo de análise tem que ser feita. Mas mesmo com essas limitações, vocês podem ter certeza que a gente continua correndo atrás, e assim que a gente conseguir informações mais concretas, igual a gente já promoveu os cursos de formação ambiental, a gente vai trazer para vocês. Agora também, né, é sempre um desafio, porque é sempre muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e às vezes nem todas as informações chegam a todo mundo. Então, também, vocês podem sempre acionar a nossa equipe, porque às vezes a gente pode reencaminhar materiais, gravação de reuniões, que às vezes já abordaram alguns desses assuntos, tá? Então, inicialmente, eu queria fazer esses comentários, mas a gente está aqui para continuar dialogando, tá joia? Beleza. Aguinaldo, você fez uma pergunta aqui, a gente consultou a equipe, eu vou fazer o seguinte em relação ao que você traz, como é uma coisa muito específica em relação à comunidade própria, vou pedir para a equipe fazer contato direto com você, se você puder passar para a gente, não sei se você tem contato de alguém da equipe, relacionamento direto com alguém da equipe. Se não, eu peço para você colocar aqui no chat o contato e a gente traça melhor, mostra para você depois as áreas de atuação das comunidades que a gente atende mais ou menos na região que você está. Pode ser? Porque é uma coisa bem detalhada, a gente tem que explicar mais ou menos alguns elementos. Então, é esse ponto. Tiago, você tem alguma coisa para colocar a princípio? Não. Tenho sim, principalmente pela pergunta da Valdecina. Gente, boa noite. Espero que estejam todos bem. Sou Tiago, trabalho em Belo Horizonte, estou nessa área de prestação de contas e monitoramento, tenho apoiado na construção do plano de trabalho. E a Valdecina traz uma questão que eu acho que é importante destacar, que ela traz essa questão das comissões e comunidades, né? Então, nas diretrizes que a Alexandra trouxe, a Aleca, né? Ela traz essa questão das comissões como a ideia de fortalecer as comissões, mas não só nas comissões acontece o processo de participação. Essa é uma parte muito importante que a Valdecina trouxe do anexo 1.2, que na descrição das atividades do anexo 1.2, que é o PTR, a gente fala sobre o apoio individual e familiar em busca dos direitos ligados ao PTR. Essa parte dos direitos individuais e familiares, eles também estão presentes nos outros anexos. A gente também faz esse apoio individual e familiar, sempre que necessário e consultado. Então, Valdecina, participação de todo mundo é importante, é ideal que a gente consiga fortalecer as comissões, mas não é só nas comissões que acontece esse processo de informação e participação. Pedro, fique à vontade. Beleza, show de bola, pessoal. Então, para fechar aqui também, para a gente ir para o outro bloco. Em relação ao anexo 2, recuperação socioambiental, de fato, há muito não queriam que a ATI incidisse diretamente sobre isso, mas o que está colocado agora é que sim, em relação às informações que chegam, a gente tem esse papel de levar para vocês. E isso é fundamental, porque o anexo 2 ele é importantíssimo, que ele trata de toda a recuperação socioambiental. Então, sim, Eliana, Edilson, as informações a gente vai trabalhar para passar para vocês. O que a gente vem cobrando é o acesso às informações mais detalhadas, porque muitas vezes eles bloqueiam a gente não consegue acessar a informação. Mas toda a informação que a gente tem, a gente passa para vocês. Inclusive, teve essa reunião recentemente no Ministério Público, né? Eu participei, e um dos pontos que eu coloquei lá foi esse. Olha, aí com todo mês faz um relatório e vocês não passam esses relatórios para a gente. Isso, não, que isso, nós vamos começar a passar. Né? Então, eles já estão resolvendo internamente lá as partes burocráticas para a gente começar a ter acesso, e aí a gente passa para vocês a informação traduzida. E, Valdecina, essa questão das metas. Sim, as metas, na verdade, elas são para todo mundo, elas são para vocês e para nós aqui. Eu vou abordar um pouco melhor essa questão das metas, mas não é porque tem comunidade que, às vezes, PTR, nem toda comunidade está, enfim. Então, assim, não é... A meta não é só para se a comunidade está inclusa, a que não está, não participa, não. Aqui nós estamos tratando de um conjunto, todo mundo junto aqui.
vamos atrás de reivindicar os nossos direitos coletivamente, né? Então, as metas vão servir para todo mundo junto. Eu vou falar um pouco daqui a pouquinho, tá bem? Pessoal, só para fechar o bloco, então, a gente tinha outras inscrições. Eu lembro, sobretudo, que não levantou a mão, mas fez a inscrição aqui. O seu Paulo, logo em seguida, eu passo para a Eunice. Seu Paulo, dentro aqui do combinado, de tomar conta do tempo rapidinho, se você puder tomar a palavra. Você está aí? Seu Paulo, se eu estiver falando, a gente não te escuta, tá bem? Se puder abrir o microfone. Pessoal, não escuta o seu Paulo, ninguém está escutando também não, né? Seu Paulo, sua inscrição está garantida, mas eu vou passar aqui porque parece que você não está conseguindo aí. Eunice. Boa noite a todos. Pedro, diante da exposição que vocês trouxeram aqui, como o Edilson falou bem, no papel está tudo muito claro. Bom seria se realmente isso tudo fosse alcançado dentro do prazo que vocês têm para estar conosco. Porém, eu vou falar por mim, pela minha impressão. Eu acho que, com esse tempo que vocês têm para estar atuando conosco agora, uma vez que o ambiental fugiu do nosso alcance, porque, infelizmente, nós não temos acesso a estudos, nós não temos acesso à contaminação, ao impacto, nós não temos. Temos alguns que foram tragos há um tempo atrás, mas que ficou perdido aí no espaço. Eu entendo assim, que diante desse prazo em que a assessoria técnica tem para atuar conosco, e já que o ambiental, ele foi, vou dizer que parece que ele está paralisado. Os atingidos, a assessoria não pode tocar nele, que ainda há muito que se decidir e discutir sobre. Mas eu acho que o que nós temos hoje é o anexo 1.1. E ele está aí. A empresa já foi homologada. Eu acho, é a minha visão, tá? Eu acho que nós deveríamos empreender força e esforços muito em cima do anexo 1.1. Gastar energia mesmo, para a gente estar bem afiado, para a gente saber brigar, para a gente não perder nada, sabe? Porque, assim, o cenário diante de nós é disputa o tempo todo. E eu não estou falando aqui só disputa política entre Estado e Jotas, não, eu estou falando até mesmo entre atingidos. Então, eu acho que é um momento da gente parar e pensar no que é que a gente deve realmente empreender as nossas energias. Porque o negócio daqui para frente, a tendência é ficar um pouquinho mais complicado. E nós temos que estar muito bem afinados, muito bem alinhados. Pegando um gancho na pergunta da Gleiciane aí no chat, muito boa. Nós teremos agora uma audiência no dia 14, a respeito dessa liquidação aí, dos danos. E a pergunta que ela faz lá é pertinente em qual sentido? Até proponho aqui. Não seria o caso de nós, atingidos, construirmos, eu não sei se é uma carta, uma petição, alguma coisa, e apresentar, porque provavelmente nós teremos uma reunião de alinhamento antes. A gente pode até levar isso para o juiz e pôr na mesa dele. Pleitear dele, como até assim, não vou falar exigência, não, que nós não temos direito, nós não podemos exigir nada deles. É assim que eles entendem, né? Mas pedir a ele que leve em consideração a matriz de danos construída pelas assessorias técnicas,
Não jogar no lixo tudo que vocês levantaram de danos, de valoração nas coisas que nós perdemos. É uma sugestão. E é isso, é minha opinião, e obrigada. Beleza, pessoal. Eunice, muito bom. Essa questão, de fato, a gente vai chamar uma reunião para tratar desse julgamento do juiz, que vai tratar no sentido das indenizações individuais, do processo, né? A gente vai chamar uma reunião, tentar organizar, de fato, uma mobilização, né? Então, a gente vai tratar isso com vocês, pode ficar tranquilo. Pessoal, então, dentro desse primeiro aspecto, desse escopo de atuação nossa para o acordo, temos colocado isso. Vamos passar para o segundo bloco agora, que a gente vai tratar da questão do orçamento e das metas, pode ser? Thalita, por favor. E aí lembrar de botar aqui na tela o slide da última frase, né? Pra vocês anotarem. Esse material vai para vocês também, viu, pessoal? Então, quem quiser anotar aí, pode anotar. Vou pedir para a equipe colocar no chat aqui também, se for o caso. Mas esse material vai para vocês, então depois vocês podem refletir sobre essa pergunta. Pode passar, Thalita. Marcão, vai lá. Boa noite a todos e todas. Eu sou o Marcos, o pessoal me chama de Marcão, sou gerente do Guacuí, trabalho mais dos últimos 2 anos aqui, internamente aqui em Belo Horizonte, mas no primeiro ano, algumas pessoas aí me conheceram bastante, que eu trabalhei bastante no território. Então, venho aqui falar para vocês o que tudo isso que a gente apresentou até agora, como é que isso está compartilhado dentro do grande bolo do orçamento, né? Como que isso está fatiado lá dentro, as fatias desse bolo. A gente... Pode passar, Thalita, por favor. Bom, 75% do que representou essas atividades, né, a partir das diretrizes que vocês trouxeram para a gente, das nossas atividades vão estar voltadas ao apoio às pessoas atingidas. E aí depois eu vou desmembrar o que são esses 75%. Dentro desses 25% está a gestão interna da TI, né, para garantir toda a legalidade do processo, lembrando que a gente presta contas de cada nota fiscal, cada notinha fiscal, são mais de 1.200 por mês, que a gente, sobre qualquer ação nossa, né, e além disso, aí dentro da gestão interna aqui, desses 25%, tá o RH, tá o TI, tá o pessoal do Thiago aí, que apresentou agora há pouco, questão dos dados, e é isso, né, a prestação de contas para a auditoria, para a Ernst Young, também os nossos fluxos com a CANF, né, a Bárbara está aqui, e é isso, né, a gente vai estar também prestando conta da hora trabalhada de cada trabalhador, tá? A hora trabalhada de cada trabalhador também a gente presta contas para além das compras e dos serviços que a gente faz. Então, essa é a divisão geral, né, desse orçamento, que tem esse valor aí somado, né, entre a área 4 e a área 5. Esse é o valor somado, 47 milhões, que foi destinados aí para os 30 meses de trabalho das regiões 4 e 5, no termo de referência que a gente explicou um pouco para vocês no último fórum. Então, para 2 anos e meio de trabalho, lembrando que esse semestre está incluído, esse aqui que estamos vivendo, está incluído nesse orçamento também. Dá mais ou menos, esses 2 anos e meio, para esse dinheiro, dá mais ou menos 2 horas e meia de lucro da Vale, só para ter uma dimensão um pouco desse dinheiro. Passamos aí, por favor, Thalita. Então, gente, dentro do apoio às pessoas atingidas, as comunidades, as comissões e tudo isso, todas as atividades, tem essa divisão aí, né? Então, 38,6% direcionado à organização social, à comunicação,
ao reconhecimento, isso está aí toda a nossa mobilização, toda a nossa equipe de campo, principalmente, trabalhando aí com vocês nas organizações de todas as nossas atividades, mobilizando e comunicando também todas as nossas peças de comunicação. Pelo outro lado ali, 35% está o nosso apoio logístico, né, dentro de uma extensão territorial muito grande, nossa, né, um dispêndio, que a gente fala assim, né, um custo que a gente tem nas áreas 4 e área 5 pela extensão territorial que a gente trabalha e todo o apoio jurídico e técnico também que a gente dá com os nossos esforços aí, assessorando vocês. E o outro são as ações exclusivas para o anexo do acordo, né? Lembrando assim, gente, que tem essa separação para a gente colocar no plano de trabalho e, enfim, seguir as diretrizes que a nossa coordenação metodológica coloca para a gente, mas é isso, né? A gente trabalha como um todo, todos nós aqui trabalhamos como um todo. O próximo slide vai mostrar um pouco isso, né? Então, como é que essas ações exclusivas para o acordo vai mostrar aí um pouco das priorizações, né? Já que a gente tem que precificar, cada atividade das 20 atividades aí que a gente vai fazer, a gente tem que precificar cada uma delas e como que a gente vai atuar. Então, vamos passar. Bom, gente, olha como é que ficou esse emprego, então, né? O anexo 1.1, como tem várias atividades ligadas, são 6 atividades, né, o anexo que tem mais atividades ligadas a esse anexo, a esse eixo, né, então 46,7% que a gente fez em cima das diretrizes que vocês trouxeram, o nosso orçamento vai estar voltado para essas atividades do anexo 1.1 nesses 30 meses. Do outro lado aqui, no PTR, no anexo 2, 20,9%, no anexo 1.3, 15,2%, muito ligado àqueles conselhos municipais que a gente está fazendo, aqueles planos de acompanhamento entre as comissões e as prefeituras, né? E a reparação socioambiental, que não é uma prioridade das IJs, todo mundo sabe disso aqui, a Paula trouxe muito bem, mas o nosso esforço continuará. A gente tem estratégias de compartilhamento de dados, de formação de lideranças, e a gente vai continuar batendo nessa tecla, já que também fomos eleitos para isso, né, gente? Nós somos uma ONG ambiental, né? Então, por mais que a gente tenha desmobilizado grande parte da equipe da saúde e do ambiental, principalmente, a gente entendeu o que vocês trouxeram nas diretrizes e o orçamento das atividades também está voltando para essa parte. Mas o que ela revela muito aí, né, esse orçamento, é essa priorização ou o número de atividades aí que estão ligadas ao anexo 1.1, já que no tempo que nós estamos, né, como a Eunice trouxe, a coisa está quente, né, foi homologada agora, a Caritas vai entrar em campo, e eu acho que 2024 vai ser um ano muito importante para a gente avançar nesse anexo. Então, é usar todas as forças que nós temos junto a vocês para avançar nesse anexo 1.1, principalmente no controle social de vocês, como está determinado no acordo, né? Então, passamos aí. Thalita, obrigado. Bom, vamos lá, gente. Queria falar um pouco com vocês que o nosso orçamento, aquele todo ali, ele é feito por repasses semestrais, certo? A cada semestre, a cada 6 meses, é depositado um valor na conta da TI para a gente realizar esse plano de trabalho, né? Para a gente executar esse plano de trabalho. Esse orçamento ele vai caindo ao longo do tempo até chegar a 2025, onde que a gente desmobiliza a assessoria técnica. Então, a gente vai falar um pouco aqui de metas, colocando o ano de 2024 como principal, né? Que a gente ainda vai estar com a gasolina que a gente mostrou do barquinho aqui com mais força, para a gente tentar pactuar com vocês essas metas. Então, vamos falar um pouco o que são essas metas para o controle social, que vai ser uma coisa muito importante que a gente vai colocar no plano de trabalho, e a gente quer pactuar aqui nessa reunião junto com vocês. Pode passar, Thalita. Então,
Metas para o controle social. O que elas são, gente? Elas apontam para o foco do nosso trabalho, lá no barquinho. Ela é aquela bandeirinha lá vermelha que o Pedro indicou para a gente, né? Para onde queremos chegar. São desafiadoras, mas todas as metas que a gente vai falar aqui, elas são realistas. Elas são possíveis da gente alcançar em conjunto aqui com vocês. As metas são pactuações, gente, entre a ATI e vocês. Então, precisam do comprometimento do trabalho da TI e também das pessoas atingidas. Não são promessas nossas nem de vocês, mas são objetivos que a gente tem que estar junto para alcançar. Então, devem ser buscados como foco da nossa equipe de campo, da nossa equipe de BH, todos os nossos esforços, nosso planejamento, para que esses objetivos sejam alcançados. Então, diferenciando aí entre promessa e objetivo, né? Então, vamos focar lá naquela bandeirinha lá, que isso organiza o resto do trabalho, né? Então, vamos falar um pouco dessas metas que estão correlacionadas com os eixos e as atividades que a gente organizou a partir das diretrizes que vocês deram para a gente, que a Alexandra colocou aqui para a gente. Pode passar. Por favor. Então, no reconhecimento das pessoas atingidas, gente, até o final de 2024, dentro do controle social, o que a gente quer, onde que a gente quer chegar em dezembro de 2024, onde que a gente vai estar com grande força ainda. Buscar o reconhecimento de todas as comunidades que se auto-identificam como atingidas, principalmente povos e comunidades tradicionais, e sua inclusão nas medidas de reparação do acordo judicial. Pode passar, Thalita. Na organização social e comunicação, muito importante aqui, né, gente, que esse é o trabalho mais diário que a gente faz, né, independentemente se está tratando de algum eixo, de algum anexo, de algum assunto ou não, a organização e o nosso trabalho de organizar, ele é um dos principais, né, a nossa ligação aqui entre a gente e vocês. Até o final de 2024, queremos buscar consolidar a instância regional e o fortalecimento das instâncias locais, comissões de pessoas atingidas e também dos povos e comunidades tradicionais. Então, é um ano realmente de consolidação dessa organização, porque essa organização que faz as pilotas e os pilotos lá do barquinho ir em direção ao leme, né? Então, é isso que a gente quer, ir em direção às metas, a bandeirinha, né? Então, assim, é isso que a gente quer pactuar aqui com vocês. Pode passar. Anexo 1.1, outra meta importante. Até o final de 2024, o que queremos? Buscar paridade de representação das regiões 4 e 5. Portanto, isso aqui, gente, precisamos fortalecer bastante a gente aqui, a região 4 e 5, como vocês trouxeram nas diretrizes. A gente concorda muito com isso, é bem importante. Então, vamos lá. Buscar paridade de representação das regiões 4 e 5 em todas as instâncias de decisão e acompanhamento do anexo 1.1. Precisamos estar muito juntos nessa. Pode passar, Thalita. No anexo 2, o que queremos até o final de 2024? Buscar que as pessoas atingidas tenham respostas concretas sobre as poligonais da R4 e R5, bem como sobre o deferimento ou indeferimento de acesso ao PTR. Então, bem ligado aí, que vocês podem ver no nosso documento, as atividades que estão ligadas ao PTR, de cobrança da FGV, de cobrança das IJs, enfim, de buscar outros caminhos para pensar critérios e todos os abusos que vocês sofrem em relação ao não recebimento do PTR. Então, vamos lá, podemos passar. Anexo 1.3. Meta. Buscar a consolidação de conselhos de pessoas atingidas junto ao poder público municipal em todos os municípios atingidos nas regiões 4 e 5. Muito importante. Isso aqui é o coração do controle social, né? A gente seguir e, em 2024, efetivar esses conselhos de acompanhamento das comissões junto ao poder público municipal, junto às prefeituras, que eu quero dizer aqui, né? Podemos passar.
Reparação socioambiental. Buscar fortalecer a participação e controle social das pessoas atingidas das regiões 4 e 5 no plano de reparação socioambiental, viabilizando espaços de acompanhamento das atividades, reuniões e canais diretos de acesso aos atores da reparação. Todas aquelas empresas terceirizadas e tudo mais que vocês conhecem, que foram citadas um pouo aqui, né? Mas também aqui a EICOM, a EPE e também aos comprometentes, favorecendo a inclusão de reivindicações, possibilitando respostas concretas e a inclusão da região 5 no plano. Virou grande luta nossa. Inclusão da região 5 nesse plano de reparação. Sempre foi, né? Mas vai ser importante colocar isso aqui no plano de trabalho, mesmo não sendo prioridade. Fomos eleitos para isso e vamos continuar lutando, mesmo com uma equipe pequena. Então, por isso que o orçamento, a atividade e essas metas estão colocadas aqui, mesmo assim. Pode passar, Thalita. Então, gente, vamos abrir esse segundo bloco, né? A partir dos caminhos traçados, da dedicação das pilotas e dos pilotos, do combustível que temos disponível, que é esse orçamento, esse combustível, né, que vai acabando ao longo do tempo. Vamos conseguir alcançar nosso destino? Porque todas as metas que eu tracei aqui precisam de vocês estarem impactuados com a gente nessa. Então, conseguimos fazer isso? Passo para o Pedro. Muito obrigado. Estarei aqui para responder algumas perguntas junto com o Thiago e toda a nossa equipe aqui. Beleza, Marcão. Então, pessoal, atenção na pergunta aqui, né? Para a gente fechar aqui o dia de hoje, é importante a gente tentar responder um pouco isso. A partir dos caminhos traçados, essa dedicação dos pilotos, que são vocês, do motor, que somos nós, e do combustível, e todo aquele desenho que a gente montou, conseguimos alcançar o nosso destino? Então, queria ouvir vocês, dentro daquele combinado, né? A gente se autocontrola aqui no tempo, preocupado para não estender muito na fala, para todo mundo poder dizer um pouco, mas aí a gente já faz o debate. Pode suprimir, Thalita. Seu Paulo está inscrito. Seu Paulo caiu no primeiro bloco. Bem-vindo, seu Paulo, novamente. Boa noite, eu estou com problema no carregador. Tranquilo. Manda lá, rapidinho para nós. Deixa eu falar rapidinho. Olha só, tá tudo errado. O Zema está mandando. Olha só, vai gastar 150 milhões com as ATIs. Presta atenção, para liberar 10%, está errado. Nós temos que ter todo o dinheiro. Temos que lutar para fazer isso aí. Ele vai desviar as políticas públicas? Não, ele não pode fazer isso para prefeito. Com certeza vai querer liberar tudo para prefeito, 2,5 bilhões. Por que para nós não libera o outro? Está tudo errado. Nós temos que reunir esse grupo que vai bater de frente com os prefeitos. Eles nunca usaram dinheiro público. Nós estamos aqui sem nada. Eles nunca fizeram. Então, eles não podem pegar. Já é um protesto. A Guaicuí recebe 60 milhões para fazer as duas áreas aqui, ó. É 1 milhão para cada uma, 2 milhões por mês. Nós temos que organizar bem, porque nós não temos celular bom que presta, nós não temos sinal que presta, nós não temos carregador que presta, etc, etc. É bom online, é uma maravilha. Só que nós estamos numa situação danada. Então, nós temos que traçar um plano com a galera com isso. Nós não vamos aceitar 2 anos para 300 milhões. Está ficando louco? Vai gastar 150? 1 milhão. Nós temos que ter CNPJ, nós temos que fazer essa organização, essa cooperativa. Já falei, nós temos que fazer esse cadastro todo, né? Não é por expectativa, sei lá, essa encrenca, não. A FGV está passando aqui, uma hora eu vou parar o carro deles aqui, na marra. Pensa que eles não sabem, não? Então, olha só, a Guaicuí tem que ajudar a gente a fazer isso aí, mandar ofício para o governo federal. O governo federal quer a caveira do Zema, e eu mais ainda. Obrigado aí. Beleza, seu Paulo, nós vamos comentar. Vou comentar também. Vamos seguir aqui para a gente fazer um bloco de 4 perguntas, igual a gente tem feito o primeiro, né? Dentro dessa pergunta que a gente trouxe aqui no final, gente. Maria Regina.
Maria Regina, seu microfone está desligado. Se puder ligar, a gente te escuta. Ótimo, vai lá. Boa noite. Eu faço parte da Comissão CAPA, né? Aqui de Pensões, município de Paineiras. Eu nem sei se eu posso fazer essa pergunta, mas é porque a Prefeitura de Paineiras recebeu uma verba de 48 milhões para asfalto. Então, a gente quer saber o que nós não recebemos até hoje. E não foi só ela, não, tem mais, só que eu não vou falar o nome das outras, não. E por que até hoje a gente não recebeu nada? Então, como que nós, da comissão, vai fiscalizar essa verba? Porque ele vai fazer asfalto. Era para fazer asfalto na nossa estrada, ele não falou que não ia fazer, porque vai fazer asfalto nas ruas da comunidade, e o pessoal quer estrada, e que faz o asfalto na estrada. E nós, como comissão, o que nós vamos fazer? Como que ele vai prestar conta desse dinheiro? Então, o que a gente faz? Porque nós não sabemos o que faz, não. Era isso que eu gostaria de perguntar. E boa noite, obrigado. Importante, obrigado. Nós vamos responder. Léo. Léo, com o escuro do galo. Ô, Léo, você tem que abrir o microfone. Léo, a gente continua não te ouvindo. Tá. Não, o celular travou aqui, aí eu não estava conseguindo abrir. Boa noite a todos, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Alô, estão me ouvindo? Sim. Tá ótimo. No meu que é mais uma não é nenhuma pergunta, é um pedido que foi falado aí com relação a um relatório de danos que foi feito anteriormente, né? E não foi utilizado por questão das demandas aí, das burocracias que foram criadas aí, esse relatório não foi apresentado. E com relação ao pedido, eu gostaria de saber o seguinte: se nesse relatório de danos constava como atingir os proprietários de terrenos, que, igual no meu caso, que adquiri um terreno em 2018 aí, entendeu? E infelizmente só não estou aí, não construí por causa desse acidente, entendeu? Desse crime, né? Do rompimento da barragem, porque estava com plano de construir tudo e ter o meu local aí, e fiquei nessa dúvida: como é que você vai investir no lugar se a lama está chegando ou não? Então é mais um pedido mesmo, para não esquecerem, no caso do barco aí, entendeu? Não deixar ninguém para trás, que são o pessoal que é proprietário de terreno, né? E que não está aí só por conta desse acidente que aconteceu. No mais, apoio tudo que vocês quiserem aí. Boa noite. Beleza, valeu, Léo. Hélio dos Santos. Boa noite a todos e todas. Aqui, o que é a minha fala? Olhe bem, eu estive conversando com o prefeito, Afrano, sobre a respeito a marcar uma reunião com ele, e aonde até mesmo a nossa CPI virou para mim e falou comigo que era para aguardar mais um pouco sobre a respeito dessa reunião, essa fala da comissão CAPA com o prefeito. Então, o que o prefeito veio falar? Falei com a pessoa dele: olha, nós queremos conversar com você, porque fazemos parte da comissão, e nós vamos conversar com você para nós fiscalizar essas obras aí. Aí ele frisou para mim que os órgãos competentes que ia fiscalizar as obras. Então, escuta aqui, eu, como parte da comissão,
o que é que ele expressou, que forma que ele expressou, gostaria que você me respondesse, Pedro, sobre a respeito disso aí. E outra coisa, que ele frisou para mim, sobre a respeito aquelas casas que foi falado há um tempo atrás, que a Vale ia fazer, que eu não sei o quê, ele frisou para mim que a RGV não iria fazer as casas, porque as casas ficariam caras. Mas escuta aqui bem, olha, então, olha aqui, na época que foi votado os projetos, eu não me lembro de ter sido votado projeto para pegar valor de 11 milhões para uma obra lá de Morada Nova, a BR-040. Eu não votei para isso aí, não. Então, o que acontece? Essa é a maior revolta de todos os atingidos que está aí, lutando, batalhando, para receber os seus direitos, e aonde que tem chegado, nós não temos visto nada. Você está entendendo? Essa é a revolta, muitas vezes, que muita pessoa, como eu mesmo falei várias vezes, que ia desistir. Não, vou largar isso. Então, olha aqui, eu gostaria que, se pudesse, me respondesse isso aí, tá entendendo? E mais coisa, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos, amém. Vamos lá, vamos responder. Não, levantou mais uma mão aqui, né? Fechamos no aula aberto, pessoal, e aí a gente fecha 5, pode ser? E aí a turma traz aqui as respostas. Eu vou responder também dessa vez. Adalberto. Pode falar, Adalberto. Depois a gente fecha. Seu microfone está fechado. Adalberto, seu microfone está fechado, companheiro. Eu acho que, se for o caso, a gente avança aqui nas respostas. Pode ser? Na hora que você conseguir abrir o microfone, você fala? Pessoal, tentando aqui dar resposta aos elementos que surgiram. Vamos lá. E contando também com a colaboração das pessoas da equipe. Veja, eu acho que esse último bloco nosso trouxe muito. O senhor Paulo até provocou um pouco essa questão orçamentária em vários aspectos. Olha, o quanto está dividido o recurso que a assessoria técnica tem que usar, né? Eles têm que usar esse recurso no projeto. Qual que é o projeto? Né? Assessorar vocês tecnicamente. Assessoria técnica independente das pessoas atingidas. Então, a gente mostrou mais ou menos como que esse recurso está dividido. A execução nossa enquanto assessoria. Lembrando que a gente tem que fazer o papel de assessorar. Não é a gente que faz a reparação. Né? Não é a gente que faz a reparação. A gente não constrói nada. A gente não conserta nada. A gente tem que estar do lado de vocês, tirando dúvidas, provocando, chamando para reunião, para vocês falarem o que vocês demandam de fato e reportar isso para quem faz a gestão do acordo. Quem faz a gestão do acordo? O Comitê de Comprometentes. Né? Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria Pública, Governo de Minas. Eles administram o acordo. O acordo está dividido em várias gavetinhas lá que a gente já sabe. E a gente propôs aqui um conjunto de metas. O que são essas metas? Vocês viram que ela é bem generalista. É porque é isso, olha, tem muita coisa para fazer no anexo 1.1. Mas a gente está com essa meta de alcançar aqui o que o Marcão colocou, de maneira mais macro, né? Estamos com essa meta aqui, temos várias coisas para fazer no anexo 1.3, mas temos uma meta, assim, tentar consolidar essa inserção nossa junto aos municípios, né? A gestão pública dos municípios, para a gente conseguir um espaço ali, conseguir falar um pouco. Então, assim, mexendo uma parte com a meta e uma parte com o orçamento, esse é o trabalho que a gente vai construir com vocês. Então, tentando responder. Seu Paulo traz recurso das políticas públicas. Pessoal, a leitura que a gente está fazendo, a leitura que eu faço. Antes era, a Vale é que vai executar tudo. A gente batia numa parede muito difícil de
transpassar essa parede. Por quê? Porque assim, a gente não tinha espaço para nada. Tem muita crítica quando parte vai para a prefeitura? Tem. Mas, ao mesmo tempo, abriu uma janela de oportunidade para a gente. A prefeitura está aí. As prefeituras. Vamos pensar na estratégia e cair para cima. Né? Vamos fazer a estratégia. Então, tem uma ideia aí desses conselhos de participação, da gente construir isso. E as estratégias a gente constrói no meio do caminho. São várias. Essas estradas que estão aí. Né? Dando só um exemplo das estradas. Né? Olha, quando que essas estradas iam ocorrer? Não tinha horizonte para isso ocorrer tão cedo, esse asfaltamento. E ela foi depois do anexo 1.3, com a votação das pessoas do município nesses projetos. Só que a maioria quem votou foram pessoas atingidas. Então, uma das estratégias é vocês assumirem, falar assim, essa estrada só vai acontecer por conta minha. Foi a gente que votou. Essas estradas aqui não foi porque o prefeito quis. Essa estrada aqui que já tinha que acontecer há décadas atrás, ninguém nunca fez nada, foram as pessoas atingidas que fizeram essa estrada acontecer. Então, assumir essa responsabilidade mesmo, para a gente ter uma correlação de forças ali, né? Não, vocês não estão conversando com qualquer um, não. Os atingidos estão organizados, né? Falar com eles, olha, a gente tem bala na agulha, a gente sabe se organizar. E essa conquista é fruto nosso. E a gente vai conquistar mais coisa. Vocês vão querer dialogar com a gente ou vocês vão querer bater de frente com a gente? Vocês têm que fazer esse jogo, né? O recurso das ATIs, que o Paulo também trouxe no sentido financeiro, é isso, pessoal. Que eu coloquei no início, né? A gente já tem uma maturidade de lidar com vocês com muita tranquilidade, né? Se eu chamar uma pessoa desconhecida, um amigo meu na rua, e mostrar esse valor, ele não vai entender nada. Vocês aqui já entendem, olha, esse recurso aqui está dividido num monte de coisa para atuação das ATIs, e a gente precisa desse recurso, de fato, a gente precisa da assessoria técnica, o dinheiro para pagar a assessoria. E a gente não pode pegar esse dinheiro e falar, vou no shopping comprar roupa. Não pode. Esse dinheiro é para usar com vocês, né? Com vocês. Não tem outro caminho para esse dinheiro. Então, é otimizar esse recurso da melhor forma possível junto com vocês. Maria Regina, essa questão de fiscalizar. Estratégia da fiscalização, a gente tem que construir, mas é um pouco nessa linha mesmo, né? Quanto que a FGV vai contribuir nos dados, e a gente fazer a leitura desses dados junto, mas também a gente tem esse espaço que a gente está querendo construir com as prefeituras. A gente entrar nesse espaço e fiscalizar. Então vai ter um espaço lá, vamos supor, paineiras, né? Vamos supor que a gente consegue construir esse conselho. E a gente estabelece uma pauta de reunião mensal. Veja só que legal. Todo mês vai ter uma reunião com aqui eu estou imaginando, né? Com prefeitura, com alguns vereadores e com as pessoas atingidas. E aí todo mês a gente vai perguntar, que etapa que está? O que está fazendo agora? Onde que foi gasto? Isso ajuda a gente a fiscalizar, né? E vai vendo onde que a coisa vai. Qual que é a próxima etapa? A gente está, né? Qual que é a próxima etapa? Né? Qual que é o cronograma? Vai vencer que dia? Até que dia essa obra está pronta? Até que dia metade dessa obra está pronta? A gente constrói esses caminhos. Temos que... É disputa. Vamos chamar, vamos se organizar, vamos sentar com as prefeituras, temos que construir esse caminho. Então, quem aqui é bom dessa habilidade de dialogar, vamos aproveitar essa habilidade do companheiro que é bom de dialogar. Quem é bom da habilidade de mobilizar os companheiros, vamos aproveitar. Cada um tem uma característica boa, cada um de nós tem uma característica boa. Vamos pegar essa característica e se organizar da melhor forma possível. Tem gente que é bom para dialogar, tem gente que é bom para convencer o outro, tem gente que é bom para brigar, tem gente que é bom para brigar, a gente tem que aproveitar isso também, na hora certa. De debater, de não deixar ninguém montar em cima da gente. Ó, toda vez que a gente faz reunião com o cara lá, com uma pessoa de uma prefeitura, o cara fica bravo. Não vamos aceitar isso não. Vamos chamar um companheiro que é forte também no debate. Não é brigar, turma. É saber argumentar forte para a gente se defender também. Então o jogo é mais ou menos nessa linha. Acho que as outras perguntas aqui a equipe consegue contribuir.
Paula. Olha, gente, eu não sei o que vocês acham, mas eu fico muito satisfeita com essas perguntas que vão, assim, de vários assuntos, justamente numa reunião que a gente está tratando de plano de trabalho, porque ajuda a gente a entender que, por mais que a gente esteja nesse momento, que a gente teve um corte orçamentário, que a gente está tendo que repensar, que refazer a orientação dos nossos trabalhos, que foi determinada uma prioridade para o anexo 1.1 e que vocês também têm essa demanda, a reparação não é só o anexo 1.1, são várias coisas, né? Então, vocês falaram muito aqui do anexo 1.3, que às vezes o pessoal acha que já acabou, que o trabalho das ATIs e o trabalho dos atingidos, o envolvimento dos atingidos foi só lá na consulta, na indicação dos projetos. E vocês trazem sempre, todos os dias, essa indignação de como isso está sendo usado, né? A escolha dos projetos já foi complicada, já tem essa questão, era a Vale que ia fazer, agora foi uma parte para a prefeitura, e nem sempre, né, a gente tem transparência dessas decisões que são tomadas pelas instituições de justiça, pelo Estado de Minas Gerais, e acordos que são feitos com as prefeituras. Mas está ali no nosso plano de trabalho continuar com o acompanhamento, e a gente já começou algumas conversas com as prefeituras, né, que Pedro mencionou e que foi apresentado aqui, de tentar construir esses espaços junto com a Câmara de Vereador para que as comissões possam ter um espaço de pedir satisfação, sim, pedir prestação de contas, sim. E tem algumas coisas. A gente fazia umas reuniões, muito, até Pedro e eu, com o Comitê Pro Brumadinho, para entender como é que ia ser essa questão do anexo 1.3, aí eles falavam, vai ter entrega de uns maquinários para consertar a estrada e tal. A gente, como é que vai ser essa entrega? A Vale vai lá, vai fazer a entrega, vai falar que ela é boazinha, que ela entregou. Não. Essa entrega, isso aí é fruto da reparação, isso é fruto de morte e de sofrimento do povo. Tinha que ter um selo da reparação para carimbar isso, para todo mundo ter consciência disso. E os atingidos têm que ser avisados de onde está indo esse trator, de onde está indo essa máquina, qual estrada que vai ser usada. Mas a gente tem dificuldade de conseguir essas coisas. Mas quanto mais vocês estiverem engajados e vocês estiverem próximos do poder local, mais resposta a gente vai ter. Então, quando a dona Maria Regina traz o que a comissão pode fazer para cobrar que o asfalto não tem que ser lá nas ruas, o asfalto tem que ser aqui na estrada rural, olha, a gente tem que, quando a gente for conversar com as comissões, ou a comissão aciona a gente e fala, olha, a gente quer apoio do Guaicuí para marcar uma reunião na prefeitura, sim. E aí o senhor Hélio dos Santos falou que já até conversou com o prefeito, já estava marcando a reunião. Então, vamos construir isso sim, gente. O Guaicuí está aqui para isso também, para apoiar vocês, para a gente trocar ideia. Tipo, é melhor a gente falar agora em qual instância, a gente vai construir um documento junto, não vai? A gente vai falar qual estrada que é prioritária, porque a verba foi para o asfalto, mas já definiu para onde que vai ser esse asfalto exatamente? Isso é construção de controle social. Isso faz parte do nosso trabalho. A gente tem que apoiar vocês. Vocês têm que cobrar da gente essas questões, sim. Então, por exemplo, as casas dos projetos regionais, seu Hélio, tinham que sair. Eu ainda não vi nada falando que elas não vão sair. Nós temos que correr atrás dessa informação. Porque não são todos os municípios, né? Mas alguns foram contemplados com esse projeto de casa popular. É um projeto muito importante, que não podemos abrir mão dele, não. Temos que cobrar, sim. O senhor está certo. Eu não tenho essa informação. Nós vamos correr atrás, vamos conversar aqui com a equipe, saber se foi divulgada alguma coisa, porque é isso também. Quando a gente entra lá no site da auditoria, que no caso também é FGV, as informações, né, não são completas, não são acessíveis, a gente cobra melhorias e temos que continuar cobrando, gente. E com vocês as coisas têm mais efeito. E aí, só para arrematar um comentário sobre a pergunta do Léo, e aí lembrando um pouco a pergunta da Eunice lá atrás, aqui a gente está falando do plano de trabalho do acordo judicial.
No acordo, a gente sabe que não estão incluídas as indenizações individuais, que cada pessoa atingida pode pleitear. Isso, né, é um outro assunto, é um assunto que, no momento, está suspenso, está sendo deliberado lá na Justiça. Mas só para a gente relembrar um aspecto disso, porque a gente fala esse relatório de danos que as ATIs trabalharam tanto tempo para construir, isso foi jogado fora? Não, isso não foi jogado fora, gente. Isso, por exemplo, no próprio trabalho para a seleção de projetos do anexo 1.1, esse trabalho, ele vem sendo recuperado. A equipe está olhando para esse trabalho, para fazer diálogos com vocês, para entender os principais danos comunitários ali daquela região, para quando vocês forem conversar com a entidade gestora e fazer, né, pleitear projetos, esses projetos, né, estejam com esse olhar voltado para os danos que as ATIs já levantaram. Além disso, aí tentando dialogar até com a fala da Eunice no bloco anterior, o que as IJs pediram lá para o juiz é que as ATIs, numa outra frente de trabalho, que está fora disso que a gente está conversando aqui, possam atuar como assistente técnico de perito, e o perito seria o FMG. Para que isso? Justamente para as ATIs poderem levar todo esse acúmulo, todo esse relatório de danos, que antes a gente chamava de matriz de danos, para o FMG conhecer, para o FMG considerar. Só que esse é um outro assunto que está em suspenso, mas só para falar, gente, que a gente não perde nada. Tudo que a gente trabalhou e construiu até hoje, a gente usa nos diálogos, a gente usa de informação para vocês. Essa é uma construção diária, tá joia? Então, eram esses comentários que eu tinha para contribuir, Pedro. Beleza. Pessoal, lembrando aqui, né? Todos esses pontos a gente vai poder mergulhar nas próximas reuniões, nas reuniões de comissão, nas reuniões regionais, né? Aqui é para apresentar um pouco o plano de trabalho. Isso aqui, às vezes, dá ansiedade da gente querer discutir o caso A, o caso B, o caso C. Calma, nós vamos ter tempo. Nós vamos ter tempo, tá? Então, estou querendo aqui mais fazer uma amarração para a gente já ir finalizando, porque a ideia é o plano de trabalho. Foi o que a gente expôs aqui um pouco. Rosana levantou a mão, e aí vou pedir, não sei se a Rosana quer falar alguma coisa, e a gente passa para o Marcos, e depois eu finalizo. Rosana, você quer falar alguma Pedro, coisa? deixa eu dar uma contadinha. Uai, ô Cida, pode? Você não quer levantar a mão, não? Só para a Rosana falar antes? É para você falar com o senhor Dalberto para mexer no picolé. Quer falar? Ah, tá. Uai, senhor Adalberto, o pessoal chama de picolé, um picolézinho aí na tela. Se você estiver no celular ou no computador, é só você encostar ali ou clicar no mouse, você consegue falar com a gente. Vai lá, dona Rosana. Posso falar? Pode falar. Não pode falar? Boa noite. Eu perdi a maioria das coisas que vocês falaram aí, né, na reunião, porque a internet estava perto. Agora eu consegui, mesmo assim, está falando. Eu ouvi a fala no último momento. Eu gostaria de saber se vocês falaram alguma coisa sobre o aí que a prefeitura nos ajudar. Escutou? Ixi. Deu para escutar, Pedro? Alô? A dona Rosana, ela quer saber, vocês falaram sobre os projetos da prefeitura para ajudar as comunidades. É isso que ela queria perguntar, que eu sou lá na área da saúde. Ele falou sim, dona Rosana. A senhora perdeu, acabou de falar. Que a gente que tem que cobrar, e também a gente queria, vocês me desculpem eu ter entrado aí, mas é porque a internet dela não funciona. E eu estou aqui só de apoio para ajudar eles lá, porque lá a internet não funciona. Então, a dona Rosana quer saber o projeto das prefeituras. Agora está funcionando?
na ajuda às comunidades que não têm, né, acesso Tá à bem. saúde, essas bem. coisas aí que ela quer saber. Você explica para ela aí? Tá bom? bem. Igual eu coloquei, pessoal, assim, isso está no escopo de trabalho do plano de trabalho da TI, de ajudar a gente a pensar em como fiscalizar isso. Os detalhes dos projetos a gente tem que conversar numa outra reunião. Nessa aqui não cabe, né? Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã cedo. E nosso horário já está, o pessoal já está cansado já, né? Mas a gente faz contato com você, viu, dona Rosana? Tentar organizar aqui a equipe e provoca na sua comissão também, provoca lá. Comissão, temos que debater a saúde. Além de Beleza. cobrar estradas, cobrar saúde está em primeiro lugar, né? Perfeito. Organizar e cobrar, né? Perfeito. Obrigado, viu, dona Rosana? Importante. Nívia. E aí, pessoal? Ei, pessoal, boa noite, tudo bem, né? Boa noite. Graças a Deus. Aqui, eu acho que a gente que eu digo, nós atingidos, temos que começar a caminhar lado a lado com a prefeitura, começar a fazer aquelas visitinhas horríveis às prefeituras, começar a cobrar dos prefeitos, usar as câmaras de vereadores, as reuniões de vereadores, para poder estar cobrando os nossos direitos, porque só assim nós teremos voz e vez. Igual no dia 16 de setembro agora, através do Douglas Veríssimo, vereador de Curvelo, de tanto eu pedir pelejar a Valdete, várias outras pessoas, vai ter o gabinete itinerante dentro da cachoeira. Ele vai lá para poder ver, conversar com os atingidos, saber em que pode ajudar, porque ele também é advogado, sabe? Saber como chegar junto. E ele pediu que o Instituto Guaicuí, ou menos uma pessoa, estivesse presente no dia dessa manifestação lá dentro da Cachoeira do Choro, porque ele quer conversar com o pessoal também do Instituto para estar vendo como ele pode estar ajudando a gente também. Então, eu gostaria muito, muito que alguém da coordenação de campo estivesse presente dentro desse encontro, sabe, junto conosco, para a gente ver como é que a gente pode continuar nessa caminhada, que fica cada vez Beleza. Muito bom, Nívia. Eu perdi só a última fala, a última frase, mas muito bom. Entendi essa movimentação que você fez aí. Vamos conversar sim. Vamos sim. Importantíssimo. Que bom que você conseguiu fazer essa movimentação também, né? Vamos construindo junto e aprendendo das experiências, né? Acho que o Curvelo vai dar uma experiência boa para a gente sentir ali, fazer um termômetro. Bom demais. Sim, Pedro, você sabe por quê? Existem as reuniões de câmaras de vereadores, eu falo, a gente, ser humano, a gente elege, coloca lá, mas a gente não participa das reuniões, a gente não cobra, a gente não vai em busca dos nossos direitos. Então, esse é o momento da gente caminhar na Câmara de Vereadores e pedir para eles, sim, para caminhar com a gente e lutar por nós. Porque na hora de entrar nos territórios, na época das eleições e pedir votos, todos eles vêm com tapinha no ombro, tomando um cafezinho na sua casa. Então, é a hora deles nos dar o retorno agora. Era só isso. Obrigadão.